Audiolivros apresenta O Vale da Lua. Autor Jacques London. Livro 1. Capítulo 1. Está me ouvindo, Sachão? Venha junto. E se forem os pedreiros? Terei amigos cavalheiros lá, e você também. A banda Alvista estará junto, e você sabe que ela toca divinamente. E você adora dançar, traço. A 6 metros de distância, uma mulher idosa e corpulenta interrompeu as persuasões da garota. A mulher idosa estava de costas, e as costas, soltas, protuberantes e disformes, começaram a ter convulsões. Caramba! Ela gritou. Oh Deus! Ela lançou olhares selvagens, como os de um animal aprisionado, para cima e para baixo na grande sala caiada que arfava de calor e que estava densamente úmida com o vapor que chiava do pano úmido sob os ferros das muitas calandras. Das meninas e mulheres perto dela, todos os ferros balançando firmemente, mas em ritmo acelerado, vieram olhares rápidos, e a eficiência do trabalho foi prejudicada ao ponto de uma série de movimentos suspensos ou inadequados. O grito da velha causou um tremor de perda de dinheiro entre as calandras de engomadoria. Ela agarrou a si mesma e seu ferro com um esforço visível, e enxugou inutilmente a frágil roupa com babados na tábua sob sua mão. Achei que ela tinha pegado de novo, não é? A garota disse. É uma pena, uma mulher de sua idade é. Condição, respondeu Sachon, enquanto enfeitava um babado de renda com um ferro quente. Seus movimentos eram delicados, seguros e rápidos, e embora seu rosto estivesse pálido de fadiga e calor exaustivo, não havia diminuição em seu passo. E ela com 7, e 2 deles no reformatório, a garota no próximo conselho fungou concordando com simpatia. Mas você só tem que vir para o Excel Park amanhã, Sachon. O Tibre-Clairs é sempre animado, cabo de guerra, corridas de homens gordos, verdadeira dança irlandesa e tudo mais. E o chão do pavilhão ondula. Mas a velha trouxe outra interrupção. Ela largou o ferro na cintura da camisa, agarrou-se à tábua, atrapalhou-se, cedeu nos joelhos e quadris e, como um saco meio vazio, desabou no chão, seu longo grito subindo no quarto de cobertura para o cheiro acre de queimaduras. Pano. As mulheres nas tábuas perto dela correram, primeiro, para o ferro quente para salvar o pano, e depois para ela, enquanto a capataz corria beligerantemente pelo corredor. As mulheres mais distantes continuaram instáveis em seu trabalho, perdendo movimentos na extensão de 1 minuto de recuo para a totalidade de eficiência da sala de engomadoria. O suficiente para matar um cachorro, a garota murmurou, batendo seu ferro no descanso com determinação imprudente. A vida das garotas trabalhadoras não é o que parece. Que eu desista. É para isso que estou indo. Marie. Sachon pronunciou o nome do outro com uma reprovação tão profunda que ela foi obrigada a descansar seu próprio ferro para enfatizar e perder uma dúzia de movimentos. Marie lançou um olhar meio assustado. Eu não quis dizer isso, Sachon, ela choramingou. Honestamente, eu não fiz. Eu nunca iria por esse caminho. Mas deixo com você, se um dia como este não irrita ninguém. Ouça isso. A mulher golpeada, de costas, batendo os calcanhares no chão, gritava persistente e monotonamente, como uma sirene mecânica. 2 mulheres, segurando-a por baixo dos braços, a arrastavam pelo corredor. Ela tamborilou e gritou por toda a extensão. A porta se abriu e um rugido vasto e abafado de máquinas irrompeu, e no estrondo dele o tamborilar e os gritos foram abafados antes que a porta se fechasse. Restou do episódio apenas o chamuscar do pano flutuando ameaçadoramente no ar. É doentio, disse Marie. E depois disso, por um longo tempo, os muitos ferros subiram e desceram, o ritmo da sala em nada diminuiu, enquanto a capataz percorria os corredores com um olhar ameaçador para um colapso incipiente em histeria. Ocasionalmente, um calabouço perdia o passo por um instante, engasgava ou suspirava, e então o recuperava com uma determinação cansada. O longo dia de verão minguava, mas não o calor, e sob a claridade crua da luz elétrica o trabalho prosseguia. Por volta das 9 horas, as primeiras mulheres começaram a ir para casa. A montanha de engomadoria havia sido demolida, tudo, exceto os poucos restos,
aqui e ali, nas tábuas, onde os calabouços ainda trabalhavam. Sachon terminou à frente de Marie, em cuja mesa ela parou na saída. Sábado à noite mais uma semana se passou. Marie disse tristemente, suas bochechas jovens pálidas e encovadas, seus olhos negros sombreados de azul e cansados. O que você acha que ganhou, Sachon? 12 1/4, foi a resposta, apenas tocada de orgulho. E eu teria feito mais se não fosse por aquele falso bando de engomadores. Meu. Eu tenho que passar para você, Marie parabenizou. Você é um vigarista feroz, apenas coma. Eu. Só tenho 10h30, e para uma semana difícil. Vejo você nas 9h40. Claro agora. Podemos brincar até a dança começar. Muitos dos meus amigos cavalheiros estarão lá à tarde. A 2 quarteirões da lavanderia, onde um arco de luz mostrava uma gangue de bandidos na esquina, Sachon apressou o passo. Inconscientemente, seu rosto se firmou e endureceu quando ela passou. Ela não entendeu as palavras do comentário murmurado, mas o riso áspero que provocou fez adivinhar e esquentou suas bochechas com sangue ressentido. Mais 3 quarteirões, virando uma vez para a esquerda e outra para a direita, ela caminhou pela noite que já estava esfriando. Em ambos os lados havia casas de trabalhadores, de madeira envelhecida, a pintura antiga suja com a poeira dos anos, notável apenas por ser barata e feiura. Estava escuro, mas ela não se enganou. Ela percorreu o caminho estreito até os fundos, evitou o degrau perdido sem pensar nisso e entrou na cozinha, onde um único bico de gás piscou. Ela aumentou o máximo de sua chama. Era um quarto pequeno, não desordenado, por falta de móveis que o desordenassem. O reboco, descolorido pelo vapor de muitos dias de lavagem, estava entrecruzado com rachaduras do grande terremoto da primavera anterior. O chão estava estriado, rachado e irregular, e na frente do fogão estava gasto e consertado com uma lata de óleo de 5 galões martelada e dupla. Uma pia, uma toalha de rolo suja, várias cadeiras e uma mesa de madeira completavam o quadro. Um caroço de maçã estalou sob seu pé quando ela puxou uma cadeira para a mesa. Sobre o oleado puído, esperava-se um jantar. Ela experimentou o feijão frio, grosso com gordura, mas desistiu e passou manteiga em uma fatia de pão. A casa frágil balançou com um passo pesado e sem orgulho, e pela porta interna entrou Sarah, meia-idade, seios caídos, cabelo despenteado, o rosto marcado com cuidado e petulância gorda. É você, ela grunhiu uma saudação. Eu simplesmente não conseguia manter as coisas quentes. Que dia! Quase morri de calor. E o pequeno Henri cortou o lábio horrivelmente. O médico teve que colocar 4 pontos nele. Sarah se aproximou e parou ao lado da mesa como uma montanha. Qual é o problema com esses feijões? Ela desafiou. Nada, apenas. Sachon prendeu a respiração e evitou a ameaça de explosão. Só que não estou com fome. Tem estado tão quente o dia todo. Foi terrível na lavanderia. Descuidadamente, ela tomou um gole do chá frio que estava em infusão por tanto tempo que parecia ácido em sua boca, e imprudentemente, sob o olhar de sua cunhada, ela o engoliu e o resto da xícara. Ela limpou a boca no lenço e se levantou. Acho que vou para a cama. Imagino que você não tenha saído para dançar, Sarah fungou. Engraçado, não é? Você chega em casa tão cansado todas as noites, mas qualquer noite da semana você pode sair e dançar horas sobrenaturais. Sachon começou a falar, reprimiu-se com os lábios apertados, então perdeu o controle e explodiu. Você nunca foi jovem. Sem esperar pela resposta, ela se dirigiu para seu quarto, que dava diretamente para a cozinha. Era uma sala pequena, 8 por 12, e o terremoto deixara suas marcas no reboco. Uma cama e uma cadeira de pinho barato e uma cômoda muito antiga constituíam a mobília. Sachon conhecia esta cômoda toda a sua vida. A visão disso foi tecida em suas primeiras lembranças. Ela sabia que tinha cruzado as planícies com seu povo em uma escura pradaria. Era de mogno maciço. Uma extremidade estava rachada e amassada devido ao capotamento da carroça em Rock Canyon. Um buraco de bala, tampado,
na frente da gaveta de cima, falava da luta com os índios em Little Meadow. Desses acontecimentos, sua mãe lhe contara. Ela também disse que o baú veio com a família originalmente da Inglaterra em um dia ainda antes do dia em que George Washington nasceu. Acima da cômoda, na parede, pendia um pequeno espelho. Enfiada sob a moldura havia fotografias de rapazes e moças e de grupos de piquenique em que os rapazes, com chapéus elegantes na nuca, rodeavam as moças com os braços. Mais adiante na parede havia um calendário colorido e vários anúncios coloridos e esboços arrancados de revistas. A maioria desses esboços eram de cavalos. Da luminária de gás pendia um emaranhado de programas de dança bem rabiscados. Sachon começou a tirar o chapéu, mas de repente se sentou na cama. Ela soluçou baixinho, com ponderada repressão, mas a porta mal trancada se abriu silenciosamente, e ela se assustou com a voz da cunhada. Agora, qual é o problema com você? Se você não gostou dos feijões. Não, explicou Sachon apressadamente. Só estou cansada, só isso, e meus pés doem. Eu não estava com fome, Sarah. Estou apenas exausto. Se você cuidasse desta casa, veio a réplica, e cozinhasse e assasse, e lavasse, e aguentasse o que eu fiz, você teria algo para se bater. Você tem um estalo, você tem. Mas espere. Sarah interrompeu-se para gargalhar exultante. Apenas espere, isso é tudo, e você será tolo o suficiente para se casar algum dia, como eu, e então você terá o seu, e será pirralhos, e pirralhos, e pirralhos, e chega de dançar, de meias de seda e de 3 pares de sapatos ao mesmo tempo. Você tem uma coisa fácil, ninguém em quem pensar além de seu próprio eu precioso. E um monte de jovens bandidos olhando para você e dizendo como seus olhos são lindos. Algum dia você vai se amarrar um deles, e então, talvez, de vez em quando, você usará olhos negros para variar. Não diga isso, Sarah, protestou Sachon. Meu irmão nunca colocou as mãos em você. Você sabe disso. Não, mas ele não fez. Ele nunca teve o bom senso. Mesmo assim, ele é melhor do que aquele pessoal durante com quem você anda, se não consegue ganhar a vida e manter a esposa com 3 pares de sapatos. Mesmo assim, ele é melhor do que o seu bando de bandidos que nenhuma mulher decente limparia um par de sapatos. Como você perdeu problemas por tanto tempo está além de mim. Talvez a geração mais jovem seja mais sábia nessas coisas, não sei. Mas eu sei que uma jovem que tem 3 pares de sapatos não pensa em nada além do seu próprio prazer. E ela vai conseguir o dela, isso posso dizer a ela. Quando eu era menina, não havia esse tipo de coisa. Minha mãe tiraria minha pele se eu fizesse as coisas que você faz. E ela estava certa, assim como tudo no mundo está errado agora. Olhe para o seu irmão, correndo para reuniões socialistas, mastigando ar quente, e desenterrando dívidas extras de greve para o sindicato que significa tanto pão da boca de seus filhos, em vez de fazer o bem com seus chefes. Ora, as dívidas que ele paga me manteriam com 17 pares de sapatos se eu fosse babá o suficiente para desejá-los. Algum dia, marque minhas palavras, ele terá seu tempo, e então o que faremos? O que vou fazer, com 5 bocas para alimentar e nada entrando? Ela parou, sem fôlego, mas fervendo com o discurso ainda por vir. Oh, Sarah, por favor, você não feche a porta. Sachon implorou. A porta se fechou violentamente, e Sachon, antes que começasse a chorar de novo, pôde ouvir sua cunhada andando pesadamente pela cozinha e falando alto consigo mesma. Capítulo 2. Cada uma comprou seu próprio ingresso na entrada do Yazell Park. E cada uma, ao colocar seu $0,5 na mesa, estava distintamente ciente de quantos pedaços de amido de fantasia estavam representados pela moeda. Era muito cedo para a multidão, mas os pedreiros e suas famílias, carregados com enormes cestas de almoço e braçadas de bebês, já estavam entrando, uma raça saudável e robusta de trabalhadores, bem pagos e fartamente alimentados. E com eles, aqui e ali, indisfarçados por suas roupas americanas decentes, menores em volume e estatura, enfraquecidos não apenas pela idade, mas pela pitada de anos magros e dificuldades precoces,
estavam avós e mães que claramente viram a luz do dia pela primeira vez no antigo solo irlandês. Seus rostos mostravam contentamento e orgulho enquanto eles mancavam junto com esta luxuriosa progenie deles que havia se alimentado de comida melhor. Não era com eles que Marie e Sachon pertenciam. Eles não os conheciam, não tinham conhecidos entre eles. Não importava se o festival era irlandês, alemão ou eslavo, se o piquenique era dos pedreiros, dos cervejeiros ou dos açougueiros. Elas, as moças, faziam parte da multidão dançante que engrossava em uma certa porcentagem constante as receitas de todos os piqueniques. Eles passearam entre as barracas onde o amendoim estava moendo e a pipoca assando em preparação para o dia, e foram inspecionar a pista de dança do pavilhão. Sachon, agarrado a um parceiro imaginário, ensaiou alguns passos da valsa. Maria bateu palmas. Meu! Ela chorou. Você é simplesmente incrível. E o caldo deles é pêssego. Sachon sorriu com apreço, apontou para o pé, chinelo de veludo com saltos cubanos altos, e levantou ligeiramente a saia preta justa, expondo um tornozelo elegante e uma delicada protuberância da panturrilha, a carne branca brilhando através do mais fino e frágil de 50 centavos de preto. Meias de seda. Ela era esbelta, não alta, mas as linhas arredondadas da feminilidade eram dela. Na cintura da camisa branca havia um jabot plissado de renda barata, preso com um grande alfinete de imitação de coral. Sobre a cintura da camisa havia uma jaqueta elegante, com mangas até os cotovelos, e até os cotovelos ela usava luvas de imitação de camurça. O único toque essencialmente natural em sua aparência eram os poucos cachos, estranhos aos babelis, que escapavam sob o chapeuzinho travesso de veludo preto puxado para baixo sobre os olhos. Os olhos escuros de Marie brilharam de alegria com a visão e, com uma pequena corrida rápida, ela pegou a outra garota em seus braços e a beijou em um abraço de esmagar o peito. Ela a soltou, corando com sua própria extravagância. Você parece bom para mim, ela gritou, em extenuação. Se eu fosse um homem, não poderia manter minhas mãos longe de você. Eu comeria você, com certeza. Eles saíram do pavilhão de mãos dadas e caminharam sob o sol, balançando as mãos alegremente, reagindo exuberadamente à semana de trabalho extenuante. Eles se penduraram na grade do Fosso dos Ursos, tremendo com o enorme e solitário habitante, e passaram rapidamente a 10 minutos de riso na jaula dos macacos. Atravessando o terreno, eles olharam para a pequena pista de corrida no leito de um anfiteatro natural onde os jogos do início da tarde aconteceriam. A partir daí exploraram a mata, entremeada por inúmeros caminhos, abrindo-se sempre em novas surpresas de mesas e bancos rústicos pintados de verde em recantos frondosos, muitos dos quais já antecipados por festas familiares. Numa encosta gramada, cercada de árvores, abriram um jornal e sentaram-se na grama curta já seca sob o sol da Califórnia. Metade deles estavam dispostos a fazer isso por causa da grata indolência após 6 dias de movimento insistente, metade em conservação para as horas de dança que viriam. Bertolini certamente virá, Marie tagarelava. E ele disse que ia trazer Billy Roberts, Big Bill, todos os caras o chamam. Ele é apenas um menino grande, mas é muito duro. Ele é um boxeador, e todas as garotas correm atrás dele. Eu tenho medo dele. Ele não é rápido em falar. Ele é mais parecido com aquele grande urso que vimos. BRRRF. BRRRF, arrancar sua cabeça, assim mesmo. Ele não é realmente um lutador de boxe. Ele é um carroceiro, pertence ao sindicato. Dirige para Coberly e Morrison. Mas às vezes ele luta nos clubes. A maioria dos companheiros tem medo dele. Ele tem um temperamento ruim e prefere bater em um sujeito do que comer, sem mais nem menos. Você não vai gostar dele, mas ele é um ótimo dançarino. Ele é pesado, você sabe, e ele apenas desliza e desliza por aí. Você quer ter uma dança comigo de qualquer maneira. Ele também é um bom gastador. Nunca belisca. Mas que coisa! Ele tem um temperamento. A conversa continuou, um monólogo da parte de Marie, sempre centrado em Bertolini. Você e ele são muito grossos, Sachon arriscou. Eu me casaria amanhã,
Marie disparou impulsivamente. Então seu rosto ficou tristemente desamparado, duro quase em seu patos indefeso. Só que ele nunca me pergunta. Ele é. Sua pausa foi quebrada por uma paixão repentina. Cuidado com ele, Sachon, se alguma vez vier a te enganar. Ele não é bom. Mesmo assim, eu me casaria com ele amanhã. Ele nunca vai me pegar de outra maneira. Sua boca se abriu, mas em vez de falar ela soltou um longo suspiro. É um mundo engraçado, não é? Ela adicionou. Mais como um grito. E todas as estrelas também são mundos. Eu me pergunto onde Deus se esconde. Bertolini diz que Deus não existe. Mas ele é simplesmente terrível. Ele diz as coisas mais terríveis. Eu acredito em Deus. Não é? O que você pensa sobre Deus, Sachon? Sachon encolheu os ombros e riu. Mas se fizermos algo errado, teremos o nosso, não é? Maria persistiu. Isso é o que todos dizem, exceto Bert. Ele diz que não importa o que ele faça, nunca vai conseguir o dele, porque quando ele morrer ele está morto, e quando ele estiver morto ele gostaria de ver qualquer um colocar algo sobre ele que o acordasse. Ele não é terrível. Mas é tudo tão engraçado. Às vezes fico com medo quando penso que Deus está de olho em mim o tempo todo. Você acha que ele sabe o que estou dizendo agora? Como você acha que ele é, afinal? Eu não sei, respondeu Sachon. Ele é apenas uma proposta engraçada. Oh! O outro engasgou. Ele é, do mesmo jeito, pelo que todas as pessoas dizem dele, Sachon continuou firmemente. Meu irmão acha que ele se parece com Abraham Lincoln. Sarah acha que ele tem bigodes. E nunca penso nele com o cabelo repartido, confessou Marie, desafiando a ideia e estremecendo de apreensão. Ele simplesmente não podia ter o cabelo repartido. Isso seria engraçado. Você conhece aquele mexicano pequeno e enrugado que vende quebra-cabeças de arame? Perguntou Sachon. Bem, Deus de alguma forma sempre me lembra dele. Maria riu abertamente. Isso é engraçado. Nunca pensei nele assim. Como você faz isso? Bem, assim como o pequeno mexicano, ele parece passar o tempo vendendo quebra-cabeças. Ele distribui um quebra-cabeça para todos, e eles passam a vida inteira tentando resolvê-lo. Todos eles ficam presos. Eu não consigo resolver o meu. Não sei por onde começar. E olha o quebra-cabeça que ela passou para Sarah. E ela faz parte do quebra-cabeça de Tom, e só piora o dele. E todos eles, e todo mundo que conheço, você também, fazem parte do meu quebra-cabeça. Talvez os quebra-cabeças estejam bem, Marie considerou. Mas Deus não se parece com aquele gazer amarelo. Isso eu não vou cair. Deus não se parece com ninguém. Você não se lembra que na parede do Exército de Salvação está escrito Deus é um espírito? Esse é outro de seus quebra-cabeças, eu acho, porque ninguém sabe como é um espírito. Isso mesmo, também. Maria estremeceu com um medo reminiscente. Sempre que tento pensar em Deus como um espírito, posso ver Emily toda enrolada em um lençol e correndo para nós, meninas. Nós não sabíamos, e isso nos assustou muito. A pequena Magia Mupi desmaiou, e Beatrice Peralta caiu e arranhou o rosto horrivelmente. Quando penso em um espírito, tudo o que vejo é um lençol branco correndo no escuro. Mesmo assim, Deus não parece mexicano e não usa o cabelo repartido. Uma música do pavilhão de dança fez as duas garotas se levantarem. Podemos dançar um par antes de comermos, Marie propôs. E então será de tarde e todos os companheiros estarão aqui. A maioria deles são beliscões, por isso não chegam cedo, para não levar as meninas para jantar. Mas Bert está livre com seu dinheiro, e Billy também. Se conseguirmos chegar antes das outras garotas, elas nos levarão ao restaurante. Vamos, rápido, Sachão. Havia poucos casais no chão quando chegaram ao pavilhão, e as duas moças ensaiaram juntas a primeira valsa. Aí está Bert agora, Sachon sussurrou, quando eles se aproximaram pela segunda vez. Não ligue para eles, Marie sussurrou de volta.
Vamos continuar. Eles não precisam pensar que estamos atrás deles. Mas Sachon notou a cor intensificada na bochecha da outra e sentiu sua respiração mais rápida. Você viu aquele outro? Marie perguntou, enquanto apoiava Sachon em um longo deslize pelo outro lado do pavilhão. Aquele era Billy Roberts. Bert disse que viria. Ele vai levar você para o jantar e Bert vai me levar. Vai ser um dia bom, você vai ver. Meu. Eu só desejo que a música aguente até que possamos voltar para o outro lado. Eles dançaram pela pista, com a intenção de capturar homens de jantar, duas coisas jovens e frescas que inegavelmente dançavam bem e que ficaram deliciosamente surpresas quando a música os deixou perigosamente perto de seu desejo. Bert e Marie se dirigiam um ao outro por seus nomes, mas para Sachon Bert era senhor Wanhope, embora ele a chamasse pelo primeiro nome. A única apresentação foi de Sachon e Billy Roberts. Marie o levou com uma onda de descuido nervoso. Senhor Robert, senhorita Brown. Ela é minha melhor amiga. O primeiro nome dela é Sachon. Não é um grito de nome. Parece bom para mim, Billy retorquiu, tirando o chapéu e estendendo a mão. Prazer em conhecê-la, senhorita Brown. Enquanto suas mãos se entrelaçavam e ela sentia os calos do carroceiro em sua palma, seus olhos rápidos viram uma porção de coisas. Quase tudo que ele viu foram os olhos dela, e então teve uma vaga impressão de que eram azuis. Só mais tarde no dia ele percebeu que eles eram cinza. Ela, ao contrário, via os olhos dele como realmente eram, azuis profundos, grandes e bonitos de um jeito taciturno de menino. Ela viu que eles eram retos e gostou deles, como gostou do vislumbre que teve da mão dele e do contato da própria mão dele. Então, também, mas não nitidamente, ela percebeu o nariz curto e quadrado, a bochecha rosada e o lábio superior firme e curto, antes que o deleite concentrasse seu olhar na boca grande e bem modelada, onde o rosto era vermelho. Os lábios sorriam livres dos dentes brancos invejáveis. Um menino, um grande homem menino, foi o que ela pensou. E, quando eles sorriram um para o outro e suas mãos se separaram, ela se assustou ao ver de relance o cabelo dele, curto, crespo e cor de areia, com um tom quase dourado, exceto pelo fato de que era muito louro para ter um tom dourado. Ele era tão loiro que ela se lembrou dos tipos de palco que ela tinha visto, como Olhouson e Eonson, mas aí a semelhança cessou. Era apenas uma questão de cor, pois os olhos tinham cílios e sobrancelhas escuras, e estavam nublados de temperamento. Em vez de um olhar infantil de admiração, e o terno de tecido marrom liso havia sido feito por um alfaiate. Sachon avaliou o processo no instante, e seu julgamento secreto foi de não um cento a menos de $50. Além disso, ele não tinha nada do constrangimento do imigrante escandinavo. Pelo contrário, ele era um daqueles raros indivíduos que irradiam graça muscular através das vestimentas deselegantes da civilização. Cada movimento era flexível, lento e aparentemente ponderado. Isso ela não via nem analisava. Ela viu apenas um homem vestido com graça de porte e movimento. Ela sentiu, mais do que percebeu, a calma e a certeza de todo o jogo muscular dele, e ela sentiu, também, a promessa de facilidade e descanso que era especialmente grato e desejado por alguém que tinha incessantemente, por 6 dias e pelo menos amido sofisticado passado a ferro em alta velocidade. Assim como o toque de sua mão tinha sido bom, para ela, essa sensação mais sutil de todo ele, corpo e mente, era boa. Enquanto ele aceitava seu programa e brigava e brincava à maneira dos rapazes, ela percebeu o prazer imediato que sentira nele. Nunca em sua vida ela tinha sido tão afetada por qualquer homem. Ela se perguntou, esse homem? Ele dançou lindamente. Era dela a alegria que os bons dançarinos sentem quando encontram um bom dançarino como parceiro. A graça de seus músculos lentos combinava perfeitamente com o ritmo da música. Nunca houve dúvida, nunca uma traição de indecisão. Ela olhou para Bert, dançando duro com Marie, descendo a longa pista com mais de uma colisão com os casais crescentes. Gracioso em seu jeito esguio, alto e de estômago magro, Bert era considerado um bom dançarino. No entanto, Sachon não se lembrava de ter dançado com ele com grande prazer. Apenas um empurrão estragou sua dança, um empurrão que não ocorria,
geralmente, mas que sempre era iminente. Havia algo espasmódico em sua mente. Ele era muito rápido ou continuamente ameaçava ser muito rápido. Ele sempre parecia prestes a ultrapassar o tempo. Era inquietante. Ele fez para inquietação. Você é um sonho de dançarino, Billy Roberts estava dizendo. Eu ouvi muitos caras falarem sobre sua dança. Eu amo isso, ela respondeu. Mas pela maneira como ela disse isso, ele percebeu sua relutância em falar e dançou em silêncio, enquanto ela se aquecia com a apreciação de uma mulher por consideração gentil. Gentil consideração era algo raramente encontrado na vida que ela vivia. Esse é o homem. Ela se lembrou do eu me casaria com ele amanhã de Marie e se pegou especulando sobre se casar com Billy Roberts no dia seguinte, se ele a pedisse. Com olhos que sonhavam em fechar, ela seguiu em frente nos braços dessa pessoa magistral e orientadora. Um premiador. Ela experimentou um arrepio de maldade ao pensar no que Sarah diria se a visse agora. Só que ele não era um boxeador, mas um carroceiro. Houve um alongamento abrupto do passo, a pressão guiadora tornou-se mais forte e ela foi apanhada e carregada, embora seus pés calçados de veludo nunca deixassem o chão. Então veio o súbito controle para o passo mais curto novamente, e ela sentiu-se sendo ligeiramente afastada dele para que ele pudesse olhar em seu rosto e rir com ela de alegria com a façanha. No final, quando a banda desacelerou nos últimos compassos, eles também diminuíram, sua dança desaparecendo com a música em um deslizamento prolongado que cessou com o último tom prolongado. Nós com certeza somos feitos um para o outro quando se trata de dançar, ele disse, enquanto eles se dirigiam para se juntar ao outro casal. Foi um sonho, ela respondeu. A voz dela era tão baixa que ele se curvou para ouvir e viu o rubor em suas bochechas que parecia se comunicar com seus olhos, que eram suavemente quentes e sensuais. Ele pegou o programa dela e grave e gigantescamente escreveu seu nome em toda a sua extensão. E agora não é bom, ele ousou. Não há necessidade disso. Ele rasgou e jogou de lado. Eu para você, Sachon, para o próximo, foi a saudação de Bert, quando eles se aproximaram. Leve Marie para o próximo giro, Bill. Nada fazendo, Bu, foi a resposta. Eu e Sachon estamos armados para durar o dia. Cuidado com ele, Sachon, Marie advertiu jocosamente. Ele pode ter uma queda por você. Acho que reconhece uma coisa boa quando a vejo, Billy respondeu galantemente. E eu também, Sachon ajudou e incentivou. Eu o conheceria se o tivesse visto no escuro, acrescentou Billy. Marie olhou para eles com alarme fingido, e Bert disse bem-humorado. Tudo o que tenho a dizer é que você não está perdendo tempo ficando juntos. Da mesma forma, se você puder separar alguns minutos um do outro depois de mais alguns giros, Marie e eu ficaríamos gratos por ter sua presença no jantar. Simplesmente assim, disse Marie. Pare de brincar, Billy riu de volta, virando a cabeça para olhar nos olhos de Sachon. Não dê ouvidos a eles. Eles estão resmungados porque tiveram que dançar juntos. Bert é um péssimo dançarino, e Marie nem tanto. Vamos, lá vai ela. Vejo você depois de mais 2 danças. Capítulo 3. Eles jantaram na sala de jantar ao ar livre, com paredes de árvores, e Sachon notou que foi Billy quem pagou a conta pelos 4. Eles conheciam muitos dos rapazes e moças das outras mesas, e saudações e diversão voavam de um lado para o outro. Bert foi muito possessivo com Marie, quase ardimente, descansando a mão sobre a dela, pegando-a e segurando-a e, uma vez, tirando à força seus 2 anéis e recusando-se a devolvê-los por um longo tempo. Às vezes, quando ele colocava o braço em volta da cintura dela, Marie prontamente o soltava, e outras vezes, com um esquecimento elaborado que não enganava ninguém, ela permitia que permanecesse. E Sachon, falando pouco, mas estudando Billy Roberts com muita atenção, estava convencido de que haveria uma diferença absoluta na maneira como ele faria essas coisas. Se é que alguma vez as faria. De qualquer forma, ele nunca palparia uma garota como Bert e muitos outros caras faziam. Ela mediu a largura dos ombros pesados de Billy. Por que eles chamam você de Big Bill? Ela perguntou. Você não é tão alto. Não,
Ele concordou. Tenho apenas 1,83 m. Acho que deve ser o meu peso. Ele luta a 180, Bert interrompeu. Oh, pare com isso, Billy disse rapidamente, uma nuvem de desagrado aparecendo em seus olhos. Eu não sou um lutador. Não luto há 6 meses. Eu parei com isso. Não compensa. Você conseguiu 200 na noite em que colocou friscos lazer para o mal, Bert insistiu com orgulho. Corte isso. Corte agora. Diga, Sachon, você não é tão grande, não é? Mas você está construído exatamente se alguém lhe perguntar. Você é redondo e magro ao mesmo tempo. Aposto que posso adivinhar o seu peso. Todo mundo adivinha, alertou ela, enquanto por dentro estava confusa por estar ao mesmo tempo feliz e arrependida por ele não lutar mais. Eu não, ele estava dizendo. Eu sou um oz em adivinhação de peso. Apenas você me observe. Ele a olhou criticamente, e era evidente que a cálida aprovação julgava sua pequena rivalidade com o julgamento de seu olhar. Espere um minuto. Ele estendeu a mão para ela e sentiu seu braço no bíceps. A pressão dos dedos envolventes era firme e honesta, e Sachon emocionou-se com isso. Havia magia neste homem menino. Ela teria percebido apenas irritação se Bert ou qualquer outro homem tivesse sentido seu braço. Mas este homem... Ele é o homem? Ela estava questionando, quando ele expressou sua conclusão. Suas roupas não pesam mais do que 3 quilos. E 7 de... digamos 123. 116 é o seu peso reduzido. Mas na penúltima palavra, Marie gritou com uma reprovação severa. Ora, Billy Roberts, as pessoas não falam sobre essas coisas. Ele olhou para ela com uma surpresa crescente e incompreensível. Que coisas? Ele exigiu finalmente. Lá vai você de novo. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Olhar. Você deixou Sachon corando. Eu não sou, Sachon negou indignado. E se continuar, Marie, você vai me fazer corar, rosnou Billy. Acho que sei o que é certo e o que não é. Não é o que um cara diz, mas o que ele pensa. E estou pensando certo, e Sachon sabe disso. E ela e eu não estamos pensando no que você está pensando. Oh. Oh. Maria chorou. Você está ficando cada vez pior. Nunca penso nessas coisas. Uau, Maria. Cópia de segurança. Bert a examinou peremptoriamente. Você está na baia errada. Billy nunca comete erros como esse. Mas ele não precisa ser tão cru, ela persistiu. Vamos, Marie, seja bonzinho, e corte essa coisa, foi a despedida de Billy, quando ele se virou para Sachon. Quão perto cheguei disso? 122, ela respondeu, olhando deliberadamente para Marie. 1,22 com minhas roupas. Billy caiu na gargalhada, na qual Bert se juntou. Não me importa, protestou Marie. Vocês são terríveis, vocês dois. E você também, Sachon. Eu nunca pensei isso de você. Ouça-me, garota, Bert começou suavemente, enquanto seu braço deslizava em volta da cintura dela. Mas, na falsa excitação em que se meteu, Marie rudemente repeliu o braço e então, temendo ferir os sentimentos de seu amante, aproveitou as provocações e brincadeiras para recuperar seu bom humor. Seu braço foi autorizado a retornar e, com as cabeças inclinadas juntas, eles conversaram em sussurros. Billy discretamente começou a conversar com Sachon. Diga, você sabe, seu nome é engraçado. Eu nunca ouvi isso marcado em ninguém antes. Mas está tudo bem. Eu gosto disso. Minha mãe me deu. Ela foi educada e sabia todos os tipos de palavras. Ela estava sempre lendo livros, quase até morrer. E ela escreveu muito e muito. Tenho algumas de suas poesias publicadas em um jornal de São José há muito tempo. Os Sachons eram uma raça de pessoas, ela me contou tudo sobre eles quando eu era uma garotinha. Eram selvagens como os índios, só que eram brancos. E eles tinham olhos azuis e cabelos amarelos,
e eram lutadores terríveis. Enquanto ela falava, Billy a seguia solenemente, seus olhos fixos nos dela. Nunca ouvi falar deles, confessou. Eles moraram em algum lugar por aqui? Ela riu. Não. Eles moravam na Inglaterra. Eles foram os primeiros ingleses, e você sabe que os americanos vieram dos ingleses. Somos Sachões, você e eu, e Marie, e Bert, e todos os americanos que são americanos de verdade, você sabe, e não dagões de japoneses e coisas assim. Meus pais moraram na América por muito tempo, Billy disse lentamente, digerindo a informação que ela havia dado e se relacionando com ela. De qualquer forma, os pais da minha mãe fizeram. Eles cruzaram para o Maine centenas de anos atrás. Meu pai era do estado do Maine, ela interrompeu, com um pequeno gorgolejo de alegria. E minha mãe nasceu em Ohio, ou onde Ohio é agora. Ela costumava chamá-lo de Great Eastern Reserve. O que era seu pai? Não sei. Billy encolheu os ombros. Ele mesmo não sabia. Ninguém nunca soube, embora ele fosse americano. Tudo bem, tudo bem. Seu nome é americano normal, Sachon sugeriu. Existe um grande general inglês neste momento cujo nome é Roberts. Li nos jornais. Mas Roberts não era o nome do meu pai. Ele nunca soube qual era o seu nome. Roberts era o nome de um garimpeiro que o adotou. Veja bem, foi assim. Quando eles estavam lutando contra os índios lá em cima com os índios Modoc, muitos mineiros e colonos ajudaram. Roberts era capitão de uma unidade e, uma vez, depois de uma briga, eles fizeram muitos prisioneiros, mulheres, crianças e bebês. E uma das crianças era meu pai. Eles calcularam que ele tinha cerca de 5 anos de idade. Ele não sabia nada além de índio. Sachon bateu palmas e seus olhos brilharam. Ele foi capturado em um ataque indígena. Foi assim que eles pensaram, Billy assentiu. Eles se lembraram de uma caravana de colonos do Oregon que foram mortos pelos Modocs 4 anos antes. Roberts o adotou, e é por isso que não sei seu nome verdadeiro. Mas você pode confiar nisso, ele cruzou as planícies do mesmo jeito. Assim como meu pai, disse Sachon com orgulho. E minha mãe também, acrescentou Billy, com orgulho em sua própria voz. De qualquer forma, ela quase cruzou as planícies porque nasceu em uma carroça no Rio Platte, na saída. Minha mãe também, disse Sachon. Ela tinha 8 anos e caminhou a maior parte do caminho depois que os bois começaram a desistir. Billy estendeu a mão. Coloque-a lá, garoto, disse ele. Somos como velhos amigos, com o mesmo tipo de gente atrás de nós. Com olhos brilhantes, Sachon estendeu a mão para a dele, e eles se apertaram gravemente. Não é maravilhoso? Ela murmurou. Somos ambos de origem americana antiga. E se você não é Sachon, nunca houve seu cabelo, seus olhos, sua pele, tudo. E você também é um lutador. Acho que todos os nossos velhos eram lutadores quando se tratava disso. Era natural para eles, e doía, eles apenas tinham que lutar ou nunca passariam. Sobre o que vocês dois estão conversando? Marie os invadiu. Eles ficam mais grossos e moles em pouco tempo, Bert fingiu. Você pensaria que eles já se conheciam há uma semana. Oh, nós nos conhecemos mais do que isso, Sachon respondeu. Antes de nascermos, nossos pais caminhavam juntos pelas planícies. Quando seus pais esperavam que a ferrovia fosse construída e todos os índios mortos antes de partirem para a Califórnia, era a maneira de Billy proclamar a nova aliança. Nós somos os verdadeiros bens, Sachon e eu, se alguém subir em uma carroça e perguntar a você. Ah, não sei, gabou-se Marie com petulância silenciosa. Meu pai ficou para trás para lutar na Guerra Civil. Ele era um menino baterista. É por isso que ele só veio para a Califórnia depois disso. E meu pai voltou a lutar na Guerra Civil, disse Sachon. E o meu também, disse Billy. Eles se entreolharam alegremente. Novamente eles encontraram um novo contato. Bem, eles estão todos mortos, não estão? Foi o comentário saturnino de Bert.
Não há diferença em morrer na batalha ou no asilo. A questão é que eles estão mortos. Eu não me importaria nem um pouco se meu pai tivesse sido enforcado. É tudo a mesma coisa em 1000 anos. Essa fanfarronice sobre as pessoas me cansa. Além disso, meu pai não sabia lutar. Ele só nasceu 2 anos depois da guerra. Mesmo assim, 2 de meus tios foram mortos em Gettysburg. Acho que fizemos nossa parte. Simplesmente assim, Maria aplaudiu. O braço de Beth envolveu sua cintura novamente. Estamos aqui, não estamos? Ele disse. E isso é o que conta. Os mortos estão mortos, e você pode apostar sua doce vida que eles continuam mortos. Marie colocou a mão sobre a boca dele e começou a repreendê-lo por seu horror, ao que ele beijou a palma da mão dela e aproximou a cabeça dela. O alegre barulho dos pratos aumentava à medida que a sala de jantar se enchia. Aqui e ali vozes se erguiam em trechos de canções. Houve guinchos e gritos estridentes e explosões de gargalhadas masculinas pesadas enquanto a eterna escaramuça entre os rapazes e as garotas continuava. Entre alguns dos homens já se manifestavam sinais de embriaguez. Em uma mesa próxima, as garotas chamavam por Billy. E Sachon, o senso de posse temporária já forte nela, notou com olhos ciumentos que ele era um objeto favorito e desejado para eles. Eles não são horríveis. Marie expressou sua desaprovação. Eles têm coragem. Eu sei quem eles são. Nenhuma garota respeitável teria algo a ver com eles. Ouça isso. Oh, você viu, você, um deles, uma jovem morena rechonchuda, estava chamando. Espero que você não tenha me esquecido, Bill. Oh, seu covarde, ele gritou de volta galantemente.